Oi, amorzinho. No conto de hoje, uma festa aparentemente comum te coloca no caminho de uma mulher misteriosa, sedutora e bastante interessada no seu pescoço. Ela é uma vampira e ela está com fome e escolheu você como presa. Só tem um probleminha. Quando ela te dá a chance de fugir, você volta. Então coloca os fones, se acomoda e vem descobrir até onde essa caça vai. E antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou da história, porque isso ajuda bastante o canal. Agora vem e cuidado com o pescoço. Que interessante. Eu estava começando a acreditar que eu tinha passado a noite inteira conduzindo você exatamente para onde eu queria. E só agora eu percebi que, enquanto eu me distraía sendo encantadora, foi você quem foi me trazendo cada vez mais para longe daquela multidão. Muito discretamente, inclusive. Uma conversa perto da escada, depois alguns passos pelo corredor, mais uma pequena desculpa para continuarmos andando. E agora estamos aqui. Sem música suficiente para disfarçar uma conversa. Sem pessoas curiosas passando a cada 5 segundos. E se não estou sendo enganada, aquela é a única porta. Você escolheu esse lugar de propósito. Não tente negar, querido. Eu reconheço uma armadilha quando eu entro em uma. Só não esperava descobrir que dessa vez quem estava sendo atraída para uma não era eu. Eu devo ficar preocupada? Não. Pelo seu olhar, eu tenho a impressão de que suas intenções são consideravelmente menos violentas. Talvez um pouco indecentes, mas violentas não. Que alívio. Seria terrivelmente inconveniente ter que arruinar uma roupa tão bonita brigando com você. Embora valesse a pena, talvez. Mas não fique satisfeito. Eu ainda estou decidindo. Então me diga. Foi isso que estava fazendo desde que começamos a conversar? Me deixando acreditar que eu estava escolhendo a direção da noite enquanto muito calmamente me trazia para algum lugar onde pudesse finalmente me ter só para você? Meu bem, você é mais interessante do que parecia. Mas isso não é necessariamente um elogio. Às vezes, pessoas interessantes são um problema. E eu tenho um péssimo histórico com problemas bonitos. Mas agora que você conseguiu o que queria, o que pretende fazer comigo? Só conversar? Claro. É sempre só conversar. Até alguém começar a tomar decisões das quais vai fingir se arrepender pela manhã. Não se preocupe. Eu não estou reclamando. Na verdade, eu prefiro muito mais aqui. Finalmente consigo olhar para você sem algum bêbado tentar atravessar nosso espaço pessoal. E eu devo admitir, você melhora bastante quando não está sob aquelas luzes horríveis da pista. Não sorria. Eu disse que melhora. Não disse que ficou irresistível. Ainda. Posso? Seu colarinho está torto.
Deixe me arrumar. É assim. Muito melhor. Agora eu posso ver o seu pescoço direito. Hum, Você ouviu isso, né? É claro que ouviu. Não faça essa cara. Talvez eu apenas tenha uma apreciação muito refinada por pescoços bonitos. E há gostos muito mais embaraçosos. E o seu é particularmente difícil de ignorar. O seu coração acelerou. Não preciso negar, eu percebo as coisas. Talvez seja porque estamos sozinhos agora. Talvez seja porque eu estou perto demais. Ou talvez você finalmente esteja juntando algumas peças. Porque você percebeu que existe alguma coisa estranha em mim. Desde o começo. Eu vi. Você observava meus olhos quando eu achava que não estava olhando. Percebia quando eu encontrava você no meio da multidão rápido demais. E certamente percebeu que eu demonstrava um interesse quase indecente por essa parte aqui. Bem aqui. Não se mexa. Eu ainda não fiz nada. Só estou comprovando uma teoria. Sim. Ainda muito tentador. E mesmo percebendo tudo isso, foi você quem me trouxe para um corredor vazio. Isso me deixa com uma dúvida. Você realmente não sabia o que estava fazendo? Ou só estava esperando que eu revelasse primeiro? Que expressão perigosa. Bom, talvez eu possa facilitar. Olhe para mim. Nos meus olhos. Não na minha boca. Ainda não. Isso. Agora, observe com atenção. Você está sorrindo. É extraordinário. Eu acabo de lhe mostrar as presas, querido. Presas de verdade. E, em vez de recuar, você parece ter acabado de confirmar alguma coisa suspeita. Alguma coisa particularmente interessante. Normalmente essa é a parte em que a noite perde um pouco da elegância. As pessoas ficam pálidas, algumas gritam, outras tentam correr. Uma vez um homem abandonou um sapato no meio de um corredor e continuou correndo mesmo assim. Nunca entendi como perder um sapato melhoraria as chances dele. Mas humanos são criaturas fascinantes, principalmente quando entram em pânico. Você, no entretanto, não parece nem um pouco interessado em entrar em pânico. Talvez até esteja mais perto do que antes. Então pergunte. Eu sei que quero. Se eu pretendo matar você? Não. Seria um desperdício. Além disso, matar pessoas é uma forma terrivelmente pouco prática de se alimentar. Eu não quero sua vida. Eu só quero um pouquinho daquilo que corre dentro dela. Seu sangue.
Só o suficiente para me satisfazer. Nada fatal, nada dramático. Eu me alimento. Você continua respirando. E, em teoria, seguimos nossas vidas. Muito civilizado. Quase elegante se ignorarmos a parte em que eu enfio as presas em você. Mas alguma coisa me diz que essa parte não está exatamente assustando você. Estou errada? Foi o que eu imaginei. Ainda assim, não confundamos curiosidade com consentimento. Então, eu vou lhe oferecer uma cortesia que normalmente eu considero desnecessária. Uma saída. Volte pra festa. Agora. Eu não estou blefando. E eu não vou segurar você. Não vou seguir. Não vou aparecer atrás de você no salão como alguma criatura de história barata. Pode voltar para os seus amigos, pedir outra bebida e convencer a si mesmo de que essa conversa foi apenas uma consequência de iluminação ruim em bebidas ainda piores. Amanhã, você pode até decidir que eu era apenas uma mulher muito estranha com dentes particularmente pontudos. Mas se você permanecer aqui, eu vou considerar que compreendeu exatamente o que eu estou oferecendo e decidiu continuar mesmo assim. Então vá. Enquanto eu ainda estou sendo absurdamente generosa. Sensato. Não. Você só pode estar brincando comigo. Você voltou. Realmente voltou. Não se aproxime ainda. Fique exatamente onde está. Eu quero apreciar isso por um instante. Eu revelei o que eu sou e expliquei exatamente o que eu queria. Dei a você uma saída sem truques, sem ameaças, sem sequer fingir que pretendia correr atrás. E você conseguiu andar. 20 metros? Ok. Talvez menos. E então voltou pra mim. Por conta própria. E isso é coragem. Falta absoluta de instinto de sobrevivência. Ou você gostou demais da ideia de ser minha presa para deixar a brincadeira acabar? Você não vai responder? Que deselegante. Depois de eu ter sido tão sincera. Muito bem. Venha. Agora pode. Mais perto. Assim. Agora me diga. Por que você voltou? Então essa é a sua resposta. Você não voltou para conversar. Não voltou porque esqueceu alguma coisa. Você voltou para me entregar exatamente aquilo que eu permiti que levasse embora. Seu pescoço. Exposto assim. Quase como se estivesse embrulhando um presente para mim. Que gesto terrivelmente cruel. Você sabe o que isso faz com alguém como eu? Eu consigo ouvir sua pulsação daqui. Cada batida. Um pouco mais rápida agora. E continua aumentando conforme eu chego.
Escuta. Talvez você também consiga ouvir. E você continua parado, sem recuar, sem pedir distância. Não, não faça essa expressão decepcionada. É quase ofensivo. E eu sei perfeitamente o que está oferecendo. Mas você voltou por vontade própria. Então, eu não vou permitir que esconda uma escolha tão interessante atrás de um gesto tão silencioso. Eu quero ouvir. Me diga o que você quer. Outra vez. Você é persistente e perigosamente convencida de que pode continuar inclinando a cabeça desse jeito, até eu perder toda a minha compostura. Não me tente. Está funcionando melhor do que eu gostaria de admitir. Mas eu posso esperar. Tenho uma vantagem maravilhosa sobre você nesse aspecto. Qual? Tempo. Muito tempo. Você, por outro lado, está começando a se denunciar. Toda vez que eu me aproximo, você prende a respiração. E toda vez que eu me afasto, seus olhos me seguem como se eu tivesse quebrado alguma promessa. Isso é extremamente revelador. Você não está apenas curioso sobre vampiros. Não está apenas curioso sobre a mordida. Você gosta da expectativa. Gosta de saber que eu quero chegar até você. Gosta de ficar perto bastante para sentir o perigo. E longe o bastante para me fazer trabalhar um pouco. Mas, principalmente, você gosta de ser a presa. Que descoberta deliciosa. Porque eu adoro caçar. Não por necessidade. Por prazer. Escolher. Observar. Até que alguém perceba que foi escolhido. E então descubra o que faz com essa informação. Normalmente a diversão termina quando percebem o que eu sou. Com você, parece que ficou melhor. Então, talvez tenha escolhido exatamente a criatura certa. A criatura certa para provocar. Agora, diga. Só uma vez. Eu quero ouvir você pedir. Espera. Olha pra mim. De verdade. Sem jogo agora. Você realmente quer isso? E eu não quero que você responda pra me agradar. Não quero que continue apenas porque passamos os últimos minutos transformando isso numa disputa. E certamente não preciso que prove coragem pra mim. Se mudou de ideia, me fala. Eu abro aquela porta e você volta pra festa. Sem nenhuma dívida, mordida. Sem eu estar atrás de você. Então, me diga novamente. Você quer? Muito bem. Agora eu acredito. Vem aqui. Mais perto. Assim. Mas antes de eu lhe dar aquilo que passou tanto tempo me pedindo, sem usar uma única palavra,
Eu tenho outra pergunta. Por que você voltou? E não tente responder com o pescoço outra vez. Foi curiosidade? As presas? A ideia de talvez descobrir como seria? Ou simplesmente queria poder contar amanhã que deixou uma vampira beber de você e sobreviveu para alimentar esse seu ego? Por mim? Você voltou por minha causa. Não teria voltado se fosse outra. Isso é encantador. Perigoso. Cuidado. Continue falando assim e pode acabar fazendo uma criatura muito vaidosa se sentir especial. E eu sou absolutamente insuportável quando me sinto especial. Porque eu escolhi você? Ora, porque eu estava com fome. Não aceito essa resposta. Exigente. Bom, eu já havia reparado em você antes de me aproximar. Bem antes, na verdade. Você estava cercado de gente competindo desesperadamente por atenção. E você, particularmente, não parecia se importar nem um pouco com isso. Enquanto todos estavam tentando ser vistos, você simplesmente existia. E, ironicamente, foi exatamente isso que fez eu olhar. Então eu continuei. Uma vez, depois outra. Depois você percebeu que eu estava observando. E em vez de ficar desconfortável, começou a olhar em volta. Foi quando começou a ficar realmente divertido. Depois eu achei você bonito. Então eu notei algumas outras qualidades. Não ria. Eu sou uma vampira, meu bem. Seria hipócrita fingir que seu pescoço não teve influência alguma. Então eu pensei duas coisas. Quero conhecê-lo e quero prová-lo. Agora, posso? Tem certeza? Muito bem. Relaxe os seus ombros. Isso. Agora vire um pouco a cabeça. Mais. Perfeito. Se quiser que eu pare, diga. Não precisa esperar ficar desconfortável. Não precisa provar nada. Combinado? Então fique quietinho pra mim. Eu prometo ser delicada. Na medida do possível. Isso é extremamente inconveniente. Não faça essa expressão. Eu estou perfeitamente bem. O problema é você. Ou melhor, seu sangue. Você tem um gosto muito bom. Mas não fique convencido. Você não teve mérito algum nisso. Considere sorte genética. Uma sorte irritantemente deliciosa. Mas ainda sem sorte. Embora eu precise admitir. Agora eu vou me lembrar. Do cheiro. Do gosto. Da pulsação. E infelizmente de você. Que tragédia. Parece que eu vou ter que vê-lo novamente. Não sorria. Já é humilhante o suficiente descobrir que a companhia continua interessante depois da refeição.
Deixe-me ver a marca. Está ótima. Eu disse que eu seria cuidadosa. Apenas pressione aqui um pouquinho. Isso. Pronto. Você ainda está aqui? Eu não estou reclamando. Só estou fascinada. Porque veja, você queria descobrir como era. Agora sabe. Eu queria seu sangue. E consegui. Em teoria, essa seria a parte que a nossa pequena aventura deveria terminar. E ainda assim, você continua diante de mim como se estivéssemos apenas começando. Então me diga, o que você ainda quer sobre mim? Se eu quero que você vá? Se eu quisesse que fosse embora, eu teria lhe dado uma saída. Sim, eu sei. Eu literalmente fiz isso. E veja a porcaria que você fez com a minha generosidade. Andou alguns metros, pensou, e voltou direto para minha boca. Então, não coloque a responsabilidade nas minhas mãos agora. Você já escolheu. E aparentemente continua escolhendo. Você quer mesmo que eu diga? Que eu quero que fique? Que insistência adorável. Muito bem. Eu quero. Pronto. Uma resposta direta. Guarde esse momento. Não pretendo transformar sinceridade num hábito. O problema é que agora nenhuma das nossas desculpas funciona. Eu não estou mais com fome. E você já satisfez sua curiosidade. Não há mais caça. Não há mais razão para você continuar aqui. E mesmo assim continua. E eu não estou fazendo absolutamente nada para impedir. E isso muda as coisas. Antes eu podia culpar o sangue. Você podia culpar minhas presas. Podíamos culpar a adrenalina, a curiosidade, a perseguição. O jogo. Agora somos apenas você e eu. E você ainda está olhando para mim desse jeito. Talvez até pior. Cuidado. Eu já disse que não estou mais com fome. Então, se continuar chegando perto dessa maneira, não vai poder culpar minhas presas pelo que acontecer entre nós. Não pretende recuar? Eu imaginei. Você tem uma relação estranhamente confortável com decisões perigosas. Talvez seja por isso que eu gostei. Quando me aproximei de você naquela festa, eu tinha um plano extremamente simples. Conversar, conquistar sua atenção. Levar você para longe da multidão. Beber um pouco. E desaparecer antes que começasse a fazer perguntas inconvenientes. Era um plano elegante. Perfeito, na verdade. Então você resolveu me trazer para cá antes que eu pudesse fazer isso. Depois de minhas presas, e sorriu. Eu lhe dei uma saída. E você voltou. Depois ofereceu o seu pescoço para mim. Mais de uma vez. E agora continua aqui. Você conseguiu destruir meu plano inteiro sem sequer parecer estar tentando. E a parte verdadeiramente irritante é que eu gostei muito mais da sua versão da noite. Vamos sair daqui. Não. Não vamos voltar para a festa.
Eu já perdi completamente o interesse naquela multidão. Eu já tenho quem eu quero. Mas eu quero um lugar mais silencioso. Sem música. Sem 50 pessoas tentando existir perto demais. Sem ninguém esperando que eu divida minha atenção com outra coisa. Sim. Eu ouvi exatamente como isso soou. E eu não tenho intenção alguma de corrigir. Se isso significa que eu vou parar de caçar você? Parar? Meu querido, você entendeu tudo errado. Eu lhe dei uma saída hoje. Você foi embora. E voltou. Voltou por vontade própria. Agora eu sei uma coisa que não sabia antes. Eu posso deixar você fugir. Porque você gosta tanto de olhar pra trás quando eu gosto de seguir. Da próxima vez, talvez eu deixe você ir um pouco mais longe. Talvez deixe acreditar que conseguiu escapar. Talvez até desapareça por tempo suficiente. Suficiente para você começar a se perguntar se eu realmente fui embora. Então eu quero ver quanto tempo demora até começar a olhar por cima do ombro. Querendo ter certeza de que eu ainda estou atrás de você. Perdão? Eu não consegui pegar você essa noite? Porque, tecnicamente, você voltou sozinho. Você tem uma coragem absolutamente encantadora. Para um homem cujo sangue eu acabei de descobrir que eu adoro. Muito bem. Fique com essa pequena vitória. Hoje. Mas não abuse. Eu sou paciente. Vaidosa. E tenho uma relação muito saudável com a vingança. Embora eu não esteja particularmente interessada em revanche agora. Eu tenho outra coisa em mente. E não faça essa expressão inocente. Você passou a noite inteira me provocando praticamente sem dizer uma palavra. Seria terrivelmente deselegante começar a fingir ingenuidade justamente agora. Você entendeu? Perfeitamente. E não está tímido. Que bom. Teria sido decepcionante. Entre. Não, eu não vou puxar você. Depois de tudo que aconteceu essa noite, eu acho justo permitir que continue tomando suas próprias decisões ruins. E assim está melhor. Muito melhor. Você ainda pode mudar de ideia. A porta continua aberta. Pode sair e voltar para aquela festa horrível. Fingir que eu nunca existi. Foi o que imaginei. Então fecha. Espera. Vem aqui mais perto. Mais um pouco. Agora olhe para mim. Não para as minhas presas. Elas já receberam atenção suficiente por uma noite. Para mim. Engraçado. Lá fora eu queria seu sangue. Agora estou perfeitamente satisfeita. E ainda assim continuo querendo chegar mais perto. Que inconveniente. Eu estava preparada para gostar do gosto. Não estava preparada para gostar tanto do homem. E não fique convencido. Isso já é humilhante o suficiente, sem você transformar em conquista pessoal. Mas eu preciso reconhecer. Você ficou ainda mais interessante depois que deixou de ser apenas uma presa.
Hum, o que você é agora? Talvez eu ainda esteja decidindo. Talvez você possa me ajudar. Afinal, você escolheu esse lugar antes de sequer saber o que eu era. E escolheu ficar depois que descobriu. Escolheu voltar quando eu lhe dei uma saída. E agora escolheu entrar aqui comigo. E eu começo a suspeitar que a presa tem feito muito mais escolhas nessa noite do que a predadora. Isso é extraordinariamente atraente. Venha. Sabe, quando eu disse que você tinha uma pulsação bonita, eu estava sendo sincera. Mas agora que não preciso mais pensar em sangue, estou começando a reparar em outras coisas. Você gosta disso, não gosta? De descobrir que eu quero você, não apenas seu sangue. Você. Não precisava responder tão rápido, mas eu gostei. Muito. Isso. Agora feche a porta. Agora não tem mais festa. Não tem corredor. Não tem ninguém para interromper. E definitivamente não existe mais nenhuma desculpa envolvendo fome. Só nós dois. E você ainda pode mudar de ideia. Sempre. Não vai? Que bom. Porque eu passei parte demais dessa noite imaginando como seria finalmente ter você perto sem precisar fingir que só estava interessada no seu pescoço. E seria uma pena terrível desperdiçar toda essa expectativa. Eu esperei a noite inteira. Não precisa ter tanta pressa. Você pode sobreviver mais uns segundos. A casa terminou. A fome também. E tudo o que acontecer agora vai acontecer simplesmente porque nós dois decidimos ficar. Muito mais perigoso, se quer minha opinião. Não é agora, feia? Antes que eu descubra que tenho ainda menos autocontrole com você do que imaginei. Então, essa era a expressão que você estava tentando esconder de mim. Interessante. Guarde-a. Eu quero vê-la novamente daqui a pouco. E não. Dessa vez você não precisa fugir. Amanhã podemos voltar a brincar de predador e presa. Essa noite, eu prefiro descobrir quem você é quando deixa de correr. Venha, querido. A noite ainda está longe de acabar.